Olá pessoal, vamos aqui à correção da nossa atividade de português de hoje. A atividade foi realizada em 12 de 8 de 2020. Com que letra? Uso de A com H ou A. Leia a frase. No conto Noite de Terror, Tatiana Berlink narrou um acontecimento que ocorreu há muito tempo atrás. Na expressão destacada foi usado o verbo haver, que pode ser substituído pelo verbo fazer. É uma dica que vocês vão ver lá na frente. Quando esses verbos indicam uma frase, tempo transcorridos, aparecem na terceira pessoa do singular. Observe. No conto de terror, Tatiana Berlink narrou um acontecimento que ocorreu há muito tempo atrás. Há muito tempo, né? No conto Noite de Terror, Tatiana Berlink narrou um acontecimento que ocorreu faz muito tempo. Então a dica é: quando faz, substitui o A, esse A é com H. Outra dica que a tia deu é quando você se refere a um tempo passado, a um tempo que já aconteceu, então você usa sempre o A com H, né? Fica até mais simples pra gente. Mas também você pode fazer essa substituição na frase. Ocorreu há muito tempo. Ocorreu faz muito tempo. Então, quando faz é permitido, você usa o A com H. Mas basta você compreender que quando você se refere a um tempo passado, que aconteceu há tempo atrás, então esse A vai ser sempre com H, tá bom? Agora aqui, ó, leia a frase a seguir. A ponte ficará pronta daqui a 2 meses. Então, a gente percebe que daqui a é um tempo futuro. Então, esse A é sem H. É um A normal, tá bom? Então, a questão 2 era só para ler. Questão 1 também. Na expressão destacada, a frase destacada da frase, que é daqui a palavra a se refere a um tempo futuro. Então, por isso que ela foi escrita sozinha, somente o A, tá bom? A dica. Para conferir se você escreveu certo, basta substituir o A por faz. Então, quando o A pode ser substituído por faz, esse A pede o H, tá bom? Então, agora na questão 3, sim, a gente vai exercitar, ele diz. Complete as frases com A com H ou somente A. Eu e Andréia iremos daqui. Ó. Iremos a gente já vê que o verbo está no futuro. Então, iremos daqui a 2 horas. Então, se você ainda vai, é uma coisa que ainda vai acontecer, o A é escrito sozinho. Letra B. Meu pai não fuma há 3 meses. Então, 3 meses é um tempo passado, né? Então, aqui pede A com H. C. Estamos a poucos dias de sabermos quem será o vencedor. Então, ninguém sabe ainda. Estamos a poucos dias. Então, é uma coisa que ainda vai acontecer. Então, o A sozinho. Letra D. Estivemos em Teresina há 2 semanas, então já aconteceu, né? Ó o verbo no passado, estivemos, então já aconteceu, então A com H. Uso o aparelho nos dentes há 6 meses, então uso, né? Usa aqui aparelho nos dentes há tantos meses, então é um tempo que já transcorreu, que já aconteceu, então também A com H. Espero que tenham acertado, tá bom? Então, agora vamos aqui à leitura sobre o relato de memória. Também coloca a data lá em cima para facilitar para os seus estudos, tá bom? Gente, eu tentei mudar o ângulo aqui para facilitar aqui a visão do celular, mas não está muito bom para mim, não. Responda. Nos relatos de memória, Escola Antiga e Noite de Terror, os fatos narrados são reais ou criados pela imaginação do autor. Então, nós já vimos que nos relatos de memória os fatos são
reais. É isso? Continuando. Na sua opinião, em um relato de memória, que fatos o autor escolhe para narrar? Ele escolhe narrar fatos marcantes de sua vida, aqueles que ficaram em sua memória. Então, geralmente, né? Se ele vai narrar uma coisa, é aquelas que ficaram mais gravadas na memória, aqueles que foram mais marcantes em sua vida. Questão 2. Releia o início do relato de Tatiana Berlink, observando os verbos em destaque e depois responda as questões. Peguei o maninho no colo, chamei o maior e fomos os três para a cama grande de papai e mamãe. Agora responda. Os verbos aqui, gente, são peguei, chamei, fomos. A que pronomes cada verbo se refere? Então, aqui você vai ver. Se você fosse conjugar o verbo peguei, que pronome você usaria antes? Eu, né? Eu peguei. Chamei, que pronome você usaria antes? Eu chamei. Fomos, que pronome você usaria antes? Nós. Então, os pronomes aqui que combinam, digamos assim, com esses verbos são eu peguei, eu chamei e nós fomos. Por que, tia? Por que nós usamos eu e nós? Ele vai dizer agora. Nos relatos de memória, os fatos são narrados em primeira pessoa. Eu é a primeira pessoa do singular e nós é a primeira pessoa do plural. Ou seja, o narrador é personagem. O narrador também faz parte da história. Por que você acha que isso acontece? Então, aqui ele traz uma respostinha. É importante que os alunos percebam que o narrador relembra fatos relevantes que viveu ou presenciou. Essa é uma característica dos relatos de memória, ok? Questão 3. Nos relatos de memória, geralmente os autores usam verbos no passado ou pretérito e no presente para estabelecer comparações entre épocas e contar fatos importantes. O livro Nas Ruas do Brás conta um pouco sobre a infância do médico e escritor Drauzio Varela. Leia um trecho. Aos domingos, folga de meu pai, pegávamos o bonde para visitar a tia Olímpia, irmã e confidente de minha mãe, em Santana. A tia morava com o marido e 2 filhos numa chácara cercada de ciprestes, na rua Voluntários da Pátria, quase em frente à caixa d'água, perto da padaria Morávia. Naquela região haviam muitas dessas chácaras, produziam hortaliças que eram transportadas de carroça para as quintandas ou anunciada aos gritos de porta em porta. Hoje, quem vê o bairro Santana com a caixa d'água custa acreditar que há menos de 50 anos atrás existiam chácaras ali. A referência. Drauzio Varela, Nas Ruas do Brás, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2000, página 34, Memória e História. Então, é interessante vocês lerem isso aqui, gente, que vai ajudar a responder a questão da próxima página. Eu vou parar o vídeo aqui e continuar no segundo vídeo, tá bom?